Muito bem, gurizada. E aí, meus caros? Tudo certo com vocês? Espero que estejam todos bem. Todos muitíssimo bem. Beleza? Vamos deixar a galerinha entrando aí. Que hoje é um dia muito bacana. Pô, tô até ansioso para começar esse projeto aí de comentários ao essencial de Chesterton, certo? Nosso programa semanal está aqui. Beleza? Então, hoje nós vamos começar aí este comentário semanal sobre a obra O Essencial de Chesterton. Então, quem gosta de Chesterton, toda semana vai ter aí, aqui nessa página, a abordagem desta obra aqui, certo? Nós vamos trabalhar os principais conceitos de Chesterton a partir de todos os capítulos desta obra, beleza? Nosso programa é A Grama é Verde, justamente por causa dessa necessidade de reafirmar, então, o óbvio, e Chesterton é o doutor do óbvio, né? Então nós vamos comentar sobre isso aqui juntos. Já peço desde o início para que vocês aí, se gostarem da live, certo? Olhem a live, mande para os amigos, encaminhem, faça todo aqueles escambaus aí, né, de redes sociais. E fiquem ligadaços na nossa promoção da loja, beleza? Tem como comprar o essencial de Chesterton lá, receber ele na sua casa e poder participar muito melhor destas lives aqui. Hoje, meus amigos, hoje nós veremos o primeiro capítulo desta obra aqui, chamado O Homem Comum, certo? O Homem Comum é o primeiro capítulo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas mais ou menos. Tá? É um artigo um tanto comprido, perto de outros que é aqui. E é um artigo que foi colocado inicialmente na obra, justamente porque o homem comum, a presença da figura de um homem comum, permeia todo o pensamento de Chesterton, certo? Eu vou deixar para o final a explicação do que é o homem comum, porque é uma coisa meio implícita, né, para nós, principalmente quando a gente escuta aquela frase do Chesterton, né? Nada é tão extraordinário quanto o homem comum, sua mulher comum, seus filhos comuns. Só que essa frase precisa necessariamente estar dentro de um contexto, beleza? E o Chesterton no artigo, ele meio que divide o artigo em duas partes, esse artigo aqui. A primeira parte, certo? Onde o Chesterton esboça, né, o porquê que ele está escrevendo sobre isso, se trata de uma explicação. Eu vou até ler. Ele começa com uma tese, certo? Chesterton tem razão, Guilherme Freire, grande Guilherme. Nós vamos fazer um projeto com o Guilherme aí e vai ser show de bola. Chesterton começa com uma tese no artigo, chamada, ele diz assim, eis a tese: a emancipação moderna tem sido, na verdade, uma nova perseguição ao homem comum. Nós vamos analisar essa sentença a partir do que ele escreveu. E então, no segundo momento, certo, da nossa aula, vai ter uma meia hora no máximo, certo? 25 minutinhos aí, o Chesterton vai falar por que é que este homem incomum, que é o oposto do homem comum, tem um prazer e uma necessidade de perseguir o homem comum, certo? Ou seja, primeiro ele quer explicar por que a modernidade persegue o homem comum, e depois ele quer dizer por que ela tem um prazer, ela precisa disso para manter-se como sociedade. Buenas, quando Chesterton fala destes assuntos, né, e ele fala vários aspectos aqui muito interessantes, ele começa abordando assim, eu vou ler bastante com vocês uns trechos, certo? Para que a gente possa, juntos aí, vocês possam entender o que ele está falando aqui. Mas o Chesterton começa assim. Assim, pois, se começarmos com os séculos 17 e 18, descobriremos que o homem se foi tornando mais e mais livre para fundar uma seita. Mas o homem comum não quer, em absoluto, fundar uma seita. É muito mais provável que queira fundar uma família, por exemplo. E é igualmente provável que, precisamente aí, os emancipadores modernos hão de começar a frustrá-lo, em nome do malthusianismo, da eugenia ou da esterilização.
ou ainda num estado já mais avançado de progresso, possivelmente do infanticídio. Por que eu quis ler isso aqui, certo? Porque nós estamos vivendo isso. Então, esse artigo, já no começo, o Chesterton está falando de um tema que vai ser muitíssimo atual para nós hoje, certo? Chegou o meu chá aqui. E vejam só, meus caros. Nós aprendemos na nossa escola, desde muito tempo, que, graças ao iluminismo, graças à Idade Moderna, onde foi abandonado, né, todas aquelas práticas obscuras da Idade Média, aonde o mundo viu a luz da razão, aonde o homem teve o centro da sociedade, e o homem não era escravo de uma igreja, e o homem não era um escravo, né, e um homem, assim, dominado por senhores feudais. E toda esta papagaiada é ensinada para nós, certo? Exceto aqueles que estudam a Idade Média a fundo. Vira e mexe nós caímos naquelas pequenas concessões. Tá, tudo bem, realmente a Idade Média teve problemas obscuros, e aí os caras vêm citando Galileu e Newton, e os caras vêm citando Descartes, os caras, né, vão passando, e nós vamos concedendo, não, é verdade. Sempre esse problema do debate, né, em relação à Idade Média. Chesterton é o oposto disso, certo? Chesterton é um medievalista, então Chesterton não fica concedendo coisas deste modo para provar ou tentar dialogar com seu oponente. Não, Chesterton não faz isso, certo? Por quê? Porque Chesterton conhecia a Idade Média. Inclusive, o distributismo tem muitos elementos da Idade Média, a grande teoria, né, mais propagada de Chesterton na matéria política. E vejam só, meus caros, o fato de Chesterton conhecer a Idade Média, conhecer a história, e aqui vai um adendo para vocês saberem, né, quando lerem os artigos. O domínio da história que Chesterton tinha vinha, obviamente, de seus estudos, mas vinha também de sua amizade com o Bullock, né? E o Bullock era um historiador católico, combativo também, mas assim, uma combatividade que era diferente da combatividade do Chesterton. O Bullock saía na mão, quase, intelectualmente falando, certo? Ele rasgava o verbo, assim, ele era aqueles apologistas que realmente são ferrenhos, certo? O Chesterton, ele é genial de outra forma. Bom, o que ocorre com isso? A amizade com o Bullock fez o Chesterton ter um conhecimento de história ainda maior. E a capacidade filosófica, né, a capacidade literária, a capacidade cultural e assim, a mente do Chesterton era uma máquina, né? Uma máquina. Fez com que o Chesterton, nesse arcabouço inteiro, ou seja, todo esse baú que ele continha, compreendesse os períodos da história de um modo inigualável para sua época. Então, as análises que o Chesterton faz em relação aos países, aos autores, sempre surpreende justamente porque ele tira dali algo que nós não percebemos. E o Chesterton, esse Chesterton que conhece a história, começa nesse artigo, e ele está em primeiro lugar no livro, por quê? Porque é muito importante ter noção e se situar, certo? No período histórico. Então, nós estamos no período pós-moderno, né, contemporâneo, etc. Mas vale para nós, eu vou comentar com vocês aqui, eu vou ler os trechos para vocês vão ver como isso até hoje, certo, acontece aqui com a gente. Inclusive, treta em relação ao STF, a democracia, todas essas tretas você vai ver presente nesse artigo do Chesterton que a gente vai comentar juntos, certo? Então, se tem um amigo aí que vive falando de política, não sei o que, enchendo teu saco, pega agora o aviãozinho ali e manda para eles ali uns 3, 4, ó, olha aí o Chesterton matando a pau. O Chesterton então vai falar o seguinte, tá? Que esse homem comum, certo? Eu falei que ia falar no final, não falo agora. Esse homem comum que é o quê? Que é o homem dado à inteligência e à vontade num sentido ordenado, que é o homem que ama
o bem, é o homem que busca a verdade, é o homem que quer ter uma família, quer ter filhos, é o homem que quer buscar a Deus, é o homem que quer ter religião, é o homem que compreende as coisas, é o homem que tem um senso comum, ou seja, que consegue perceber a realidade. Esse homem comum que é o homem apegado às tradições, certo? Esse homem comum que é o homem que é dado ao amor, é o homem que quer vencer o pecado, é o homem que rejeita a maldade. Esse homem comum que é como seu pai, sua mãe, certo? Que é como meu pai, minha mãe, que é esse homem que olha uma coisa feia e diz, nossa, isso é feio, que olha uma coisa errada e diz, nossa, isso é errado. Esse homem comum que naturalmente, assim, com a própria experiência da realidade dele, vai percebendo, né, que, bom, se você fizer tal coisa, você vai ir para o lugar errado. Se você fizer tal coisa, você vai para o lugar certo. Essa intuição natural que nós temos, essa propensão, né, essa vontade de amar, que por mais que a concupiscência exista e tente nos retirar dela, certo? Está contida no homem comum. O homem comum é esse homem que é capaz de amar, esse homem que é capaz de compreender que, bom, ele precisa trabalhar, ele precisa educar seus filhos, ele precisa ter uma família, ele precisa ter essa estabilidade, ele precisa ter o cultivo da terra, ele precisa ter, né, esse homem comum que não inverte a ordem das coisas, que não toma a realidade inteira por um todo, né? Não é o homem metonímico que a gente chama, que toma o todo pela parte. Esse homem comum que tem a capacidade de olhar e dizer a grama é verde, são os homens comuns que olham para a grama e dizem a grama é verde. Esse homem comum, ele foi subjugado à ideologia do homem incomum, certo? O que seria esse homem incomum para Chesterton? Seria o homem que rejeita, despreza tudo aquilo que o homem comum ama. E as revoluções, né? Todas elas. Chesterton vai fazer no artigo uma análise, né, século por século. Todas as revoluções. Ele inclui, inclusive, a questão religiosa, ou seja, as revoltas, né? Revolta contra a igreja católica, a revolta contra Nosso Senhor Jesus Cristo, né? A revolta contra a figura de Deus, que foi se aprofundando século após século. Todas essas revoltas, elas têm como pressupostos, né? Ou seja, elas trazem como slogan delas que elas querem libertar, emancipar o homem de tiranias, né? De maldade, de pessoas malvadas que querem controlar a mente delas, etc. Isso não é verdade. E o Chesterton vai explicar que tudo aquilo que o homem comum acredita começa a ser perdido por ele a partir da imposição da ideologia dos homens incomuns. Ou seja, de uma pequena elite, de um pequeno grupo de pessoas que, de seu reduto, começa a planejar um novo modo de sociedade, um novo modo de viver, certo? Então, isso já é um panorama geral para vocês entenderem o artigo. Sim, a reforma também é uma dessas revoltas para Chesterton, certo? Inclusive, ele começa citando, né, que é o problema do calvinismo do século XVII, depois o problema dos deísmos no século XVIII, depois o problema do socialismo, né, e dos ateísmos dos séculos XIX e XX. Nós vamos chegar lá, beleza? Vamos continuar aqui então. Aí, o Chesterton vai dizer o seguinte: a primeira coisa que se diz nessas revoluções é que elas têm um interesse de libertar o homem pobre. Libertar o homem que precisa, né, ter uma qualidade de vida melhor e etc. Esse homem pobre, na verdade, com as revoluções, ele não consegue deixar de ser pobre. Mas ele consegue, permanecendo pobre, fazer com que os ricos se tornem mais ricos. Isso é uma primeira coisa que o Chesterton começa abordando, ou seja, não é nem a questão de pobreza e riqueza também. Ou seja, não é somente isso, mas é também o fato de que uma pequena elite impõe, sob palavras de para o bem dos pobres, para o bem dos homens,
coisas a eles, certo? Ideias a eles. Ou seja, a Idade Média é má. Foi uma imposição, uma propaganda, uma imposição de uma pequena elite que foi tomando grandes proporções, etc. Foi fabricando literatura, e por aí vai. E aí o Chesterton fala o seguinte, né? Ele diz que, na época dele, existia uma atmosfera que fazia com que os homens comuns, que se eles acabassem falando um certo tipo de linguagem na rua ou nos bares, eles poderiam ser presos, graças às leis criadas por pessoas que constroem literaturas absolutamente inúteis. O que ele está querendo dizer aqui? O Chesterton começa a dizer que o homem comum não está interessado em novas teorias sobre o sexo, novas teorias psicológicas, sociológicas, sobre as relações entre o patriarcado do homem com a mulher, etc. Não, o homem comum não está interessado nisso, certo? O homem comum não está interessado nessas porcarias. O homem comum está interessado em curtir com seus amigos e poder cantar umas músicas, e poder se alegrar, e poder fazer uma bagunça, etc, etc. Porém, né, este homem comum, ou seja, esse homem que deseja fazer essas coisas que todo mundo quer fazer, por causa da ideologia dessa pequena elite que reinventa o sexo, que reinventa o papel da mulher, que reinventa o papel do homem, que reinventa a própria estrutura da realidade, a própria estrutura da sociedade, essa pequena elite começa, a partir da permissão de seus trabalhos, ou seja, por ter seus trabalhos permitidos, começa a tiranizar de tal modo que vai chegar até um ponto onde as coisas mais banais desse homem comum serão proibidas, certo? O que ele está querendo dizer aqui? Que estes homens, conforme vão sendo deixados no poder, conforme vão sendo, não vão sendo desmascarados, vão assumindo tamanhos postos, né, e promovendo tamanhas revoluções que fazem com que o poder da sociedade, fazem o poder das pessoas serem cada vez mais concentrados nas mãos de poucos. E isso não é só politicamente falando no sentido de leis, etc., mas também de conhecimento, certo? Então, o fato é que as revoluções foram fazendo com que o homem fosse escravo. Eu vou repetir isso várias vezes para que vocês compreendam. Isso é essencial, ou seja, a capacidade do homem de perceber as coisas óbvias foi cada vez reduzindo-se mais, porque a quantidade de mentiras e de partes que são tomadas pelo todo, ou seja, o cara cria uma ideologia, certo? E a partir dessa ideologia ele começa a estruturar toda a realidade em cima dela. Vou dar um exemplo clássico aqui para vocês em relação ao Marx, né? Ou seja, traz o materialismo como centro da realidade. Então, todo mundo sofre as consequências de ter toda uma estrutura em cima de uma premissa falsa, certo? Mas vou dar um exemplo também em relação à própria questão da direita, que é o que ele vai falar depois. Quando ele critica o Adam Smith, né, ele diz assim, que assim como num século anterior os pessimistas, né, os pessimistas calvinistas que ele fala, oprimiram toda uma sociedade e fizeram-na se libertar de suas tradições, quase que obrigatoriamente, levando-os inclusive às prisões. O Chesterton fala que os otimistas do século seguinte, certo, se tornaram servos do homem econômico. Aí ele diz assim, os primeiros defensores do livre mercado, o homem econômico, devem ter o crédito de terem pela primeira vez aclarado as teorias econômicas do Estado moderno e os cálculos nos quais se baseariam as políticas do século XIX. Foram eles que ensinaram tais coisas científica e sistematicamente ao público, e mesmo ao populacho. Mas quais eram as coisas e quais as teorias?
talvez a melhor e mais abrangente de todas, fosse uma superstição monstruosa e mítica de Adam Smith. Uma teoria teológica de que a providência fizera o mundo de tal maneira que os homens poderiam ser felizes por meio de seu egoísmo. Ou, em outras palavras, que Deus haveria de converter tudo para o bem, se apenas os homens fossem suficientemente maus. Os intelectuais nessa época ensinaram de maneira clara e dogmática que tão só os homens pudessem comprar e vender livremente, tomar emprestado ou emprestar livremente, trabalhar ou despedir livremente, e na prática roubar e enganar livremente, a humanidade seria feliz. O homem comum logo descobriu o quão feliz, nas favelas onde o deixaram e no colapso ao qual o levaram. Certo? Então aqui, o Chesterton está criticando o núcleo, o centro do pensamento dessas revoluções. Seja ela numa ojeriza, uma recusa da tradição católica, num primeiro momento, seja ela numa recusa da teologia, da filosofia perene, digamos assim, ou seja, essa capacidade de você estruturar a realidade em algo que é metafísico, certo? E não em algo puramente físico, como o dinheiro. Uma sociedade que não se baseia no dinheiro, certo? E aqui ele diz assim, olha, existiram revoluções que depois invocaram bons princípios. Aí ele cita, inclusive, as questões, assim, as virtudes cívicas, ou seja, uma sociedade que se baseia em virtudes cívicas, como foi a Revolução Americana, como foi a Revolução Francesa, né? Nesse aspecto, ou seja, de querer promover algumas coisas que, em partes, quando tiradas, né, todo esse contexto, colocadas especificamente, analisadas elas isoladamente, elas até parecem boas. E são essas as questões que envolvem os elogios de Chesterton a alguma revolução tirânica. Ou seja, o Chesterton tinha essa capacidade de olhar para algo que é ruim, mas tentar ver algo de bom, né? Em alguma parte existe algo de bom ali e tal. Mas sem necessariamente deixar de condenar por inteiro, certo? Se a grande maioria, se quase tudo é mal, que é o caso, por exemplo, da Revolução Francesa. Agora, essa sociedade que se baseia em virtude cívica, ela ainda não é suficiente. É isso que o Chesterton quer dizer. Existe um tipo de sociedade que se baseia em virtudes, não somente morais, mas em virtudes teologais. E esse tipo de sociedade sofreu uma ruptura processual em escalas cada vez maiores que produziram chacinas atrás de chacinas e fizeram com que o homem comum fosse absolutamente relegado ao desprezo. E o nome disso, né, o Chesterton diz que essa é a religião do progresso. Então, a religião do progresso é o oposto daquilo que o homem comum acredita. Não que o homem não tenha que evoluir, certo? Mas é porque para que o homem evolua, para que haja progresso, é preciso que haja um ideal de progresso. É preciso que haja, né, conservação de coisas importantes, é preciso que haja uma tradição, é preciso que haja uma continuidade. E essa continuidade, ela se dá a partir, então, de pressupostos metafísicos, né? Pressupostos de uma filosofia sã, de uma teologia capaz de responder a todos os anseios do homem e que não o tiranize. E o Chesterton vai dizer que o progresso, no sentido que assumiu desde o século XVI, vem progredindo em toda e qualquer questão e tem perseguido o homem comum. Ou seja, ao longo do tempo, ao longo dessas revoluções, ao longo dessas ideologias, o cientificismo, o materialismo, etc. Aqui eu não estou falando na ordem exata, né, na cronologia exata da história, mas todas essas ideologias acabam fazendo com que não o homem comum, o povo simples, né, fosse cada vez mais livre, mas pelo contrário, fosse cada vez mais prisioneiro dessas ideias, certo? E aqui ele diz que geralmente a bandeira, né, utilizada é a perseguição. Ou seja, nós estamos fazendo isso porque vocês não podem mais ser perseguidos.
vocês precisam se livrar dessas maldades. Então eles usam esses pressupostos de perseguição e de maldade para justamente perseguir, para justamente oprimir a pessoa. Beleza? Então, olha só. Ele diz aqui: quando as pessoas começam a se revoltar contra isso, contra essas revoluções, seja a revolução de direita, seja a revolução de esquerda, certo? Fique claro isso. O que os promotores das revoluções dizem? O Chesterton fala que aquilo a que se chama reação contra a democracia é, nesse momento, o resultado principal da democracia, ou seja, as pessoas se revoltarem contra essa tiranização é algo absolutamente democrático. Ou seja, o homem comum tem direito de não querer fazer isso. Mas, quando ele faz isso, o que ocorre é um processo absurdo de inversão. Ao negar essa tirania, os tiranos então dizem: opa, vocês estão perseguindo-nos. Vocês estão fazendo um atentado contra a democracia. Vocês já viram essa história em algum lugar? Vocês estão fazendo com que o Estado democrático de direito seja ofendido. Vocês estão fazendo com que o Estado... Vocês são anarquistas, né? Vocês estão ofendendo a nós. Não, vocês estão ofendendo a muito mais do que isso. Vocês estão ofendendo uma estrutura que quer o seu bem. Vocês estão ofendendo, né, ideias que vieram para libertar vocês. Vocês estão ofendendo a própria democracia, a própria liberdade. Vocês já viram isso em algum lugar? Acho que vocês já viram, né? E vejam só. A inversão é tão completa que eles dizem que então os culpados não são eles que promoveram essas consequências. Não. Os culpados são aqueles que estão reclamando. Certo? Aqueles que estão reclamando. Meu caro, boa noite. A live começou às 21h30. E aí o Chesterton fala, vejam que coisa atual. Numa palavra, é a moda hoje em dia dizer-se que a maior parte dos erros e disparates modernos foram culpa do homem comum. E eu gostaria de fazer notas os erros e disparates pavorosos que foram culpa, na verdade, do homem incomum. É perfeitamente fácil argumentar que o populacho comete erros. Ou seja, o homem comum, a população comum comete erros. O fato, porém, é que o populacho não consegue nem mesmo a chance de errar, até que seus superiores já se tenham valido de sua superioridade para errar de modo muito pior. É fácil se cansar da democracia e entrar a clamar por uma aristocracia intelectual. O problema é que todas as aristocracias intelectuais parecem ter sido completamente não intelectuais. E depois ele continua. E as catástrofes reais que sofremos, inclusas aí as que sofremos agora, não aconteceram, a bem da verdade histórica, por culpa da gente prosaica e prática que supostamente não sabe coisa nenhuma. Mas quase invariavelmente por culpa da gente altamente teórica que sabia tudo. Pode ser que o mundo aprenda com seus erros, mas são os erros, sobretudo, dos instruídos. Né? E aí ele cunha uma frase depois, né? Que os homens incomuns, os eleitos da teoria calvinista, realmente guiaram o povo ao longo do próximo trecho no caminho do progresso. Um progresso que foi dar numa prisão. Né? E aí vejam só o que o Chesterton fala. Que estes homens incomuns, esses homens então que tiranizam o homem comum, esses homens que elaboram toda uma estrutura, eu não vou usar a palavra de opressão, né, porque vai parecer esquerdista, mas elaboram toda uma estrutura de supressão, uma estrutura que realmente fecha o homem naquilo, ou seja, que reduz a realidade àquela ideologia. Estes homens que fazem isso, eles têm uma rotina. Qual é essa rotina? É a rotina de oprimir o homem comum na prática, adorando na teoria. Então, eles fazem o mal porque querem fazer o bem. Vocês compreendem isso?
Isso é absolutamente, meus caros, atual. Ou seja, a rotina de oprimir na prática, adorando na teoria. Então, esse pensamento, essa dualidade que o Chesterton expõe, né? Ou seja, quando as pessoas querem exaltar o homem a tal ponto de adorá-lo, de por causa dele promover uma série de revoluções, fizeram com que justamente o homem caísse na maior degradação da história. E os tempos atuais demonstram, né, que estamos vivendo os maiores períodos, assim, nunca vistos. Jamais, aqui eu não digo, tá? Não me matem, não tô entrando na treta aqui se o Covid mata ou não tô falando de cloroquina, não tô falando de nada disso, certo? Nada disso. Não tô me metendo nessa treta. Eu só estou querendo dizer o seguinte: nunca na história um Napoleão, um Hitler, um César Augusto imaginou que num decreto todo mundo estaria usando máscaras na rua. Vejam, não estou falando de questões científicas, de debate esquerda-direita, estou querendo dizer que o controle mundial é absurdo nos tempos atuais. Você não tem liberdade para nada, certo? Cada vez mais você tem a sua liberdade reduzida. Cada vez mais em nome da liberdade, né? Você é obrigado a coisas bizarras, como usar uma cueca na sua cara, né? Ou seja, cada vez mais sob aparências endeusificantes de defesa do homem, o homem tem sido oprimido na prática. E as maldades começam a surgir daí, ou seja, para o bem sexual e para que o homem tenha prazeres, se constrói então a indústria da pornografia. Que faz o quê? Tiraniza o homem, escraviza o homem. Para o bem dos homens, etc., do bem econômico dos homens, etc., na época do Chesterton se constrói todo um sistema industrial absurdo, né? E faz o quê? Tiraniza seus operários. Ou tira do campo para levá-los a favelas, né? Digamos assim. Ou seja, para o bem de uma liberdade religiosa, obriga-se os homens a não terem religião. Certo? Então, meus caros, vejam só. O Chesterton, no final, ele diz assim: eu não o adoro, no sentido, o homem comum. Ele não adora o homem comum igual esses caras. Mas eu creio nele. Ao menos creio nele muito mais do que creio neles, ou seja, nos homens incomuns. Nesses homens detentores da verdade, portadores da verdade. Certo? Julgo que a história das relações entre um e outro, como as acabei de narrar aqui, e vocês leem o artigo, vocês vão ver a narração disso, né, sob essa ótica, será suficiente para justificar minha preferência. Ou seja, por que a história comprova que é preciso amar e ter fé no homem comum e não neste homem incomum, esse ser pedante, esse ser que olha os erros de todos, mas ele nunca erra, né? Que sempre está pelo bem de todos, sempre, mas não percebe o mal que ele faz. Percebe o mal de todos, mas o dele não, etc, etc. Repito que tiveram sobre ele quantas vantagens educacionais poderiam ser possíveis. Sempre o lideraram. Ou seja, vou repetir para vocês aqui. Repito que tiveram sobre ele, ou seja, quem teve o homem comum, tiveram sobre ele o homem comum, quantas vantagens educacionais poderiam ser possíveis. Sempre o lideraram. Ou seja, os homens em comum sempre lideraram os homens comuns. Nesse período todo, né? Nesses 500 anos aí. Porém, sempre lideraram para o lugar errado. Então, meus caros, isso daqui é o fim da nosso primeiro conteúdo. Eu vou abrir para perguntas de vocês aí, certo? Vocês vão poder responder, eu vou ter aí 5, 10 minutinhos para responder
vocês. Façam a pergunta se vocês quiserem aí, beleza? Mas a questão é, o homem comum, ele é absolutamente impossibilitado de existir na sociedade atual. Você dizer que a grama é verde é uma ofensa. Você dizer que existe uma verdade é uma ofensa. Você dizer que crê num só Deus, né? Professar uma fé, ser católico é uma ofensa. Você querer ter justiça de verdade é uma ofensa. É um atentado às instituições, atentado à democracia. É um atentado à humanidade. É contra as liberdades, etc. Você reafirmar o óbvio ofende, beleza? E isso é uma ideologia, uma série de ideologias, uma série de programas impostos por uma pequena elite que o Chesterton fala assim, 6 homens impõem coisas para 6 milhões de homens. É o que ocorre, certo? Buenas, se tem alguma pergunta, façam agora. Vou tentar dar uma olhada aqui. Se tem alguma coisa, certo? Mas essa é a hora. Estava dando uma olhada aqui. A live começou às 9h30, meus caros, tá? Para quem estava perguntando. Vamos ver aqui então. A iluminação subjetiva de quem se vê como eleito, portador da verdade. Muito gnóstico isso. Sim, Mateus, meu caro. Há bastante gnose misturado em muitas dessas ideologias, certo? A gnose já é uma heresia antiga, né? Que se transmuta e ela fica se alterando de tempos em tempos e está presente em vários lugares. Chesterton atual, surreal, né? Em tempos de corona, etc. É isso aí. Tem uma menina aqui. Eu sou casado, tá, minha cara? Sem comentários, isso daí. Vamos lá. Para o bem do homem, por exemplo, querem implementar a lei das fake news. Eu não falei nada, vocês que estão falando, né? Mas é um bom exemplo. No que você acha que Chesterton e Eric Voegelin têm em comum? Drica? Poucas coisas. Assim, eu não sou um grande leitor de Voegelin, eu já li alguma coisa dele, tá? Já li algumas obras dele, mas são autores diferentes em muitos aspectos, certo? Eu não veria muita coisa em comum, não, tá? Mas eu posso estar falando uma bobagem, mas é a minha opinião, certo? Eu acredito que o Chesterton, inclusive, são autores não só de estilos diferentes, mas de concepções bastante diferentes, né? E, enfim, na minha opinião, o Chesterton, ele é superior, certo? E aqui, me matem ou não me matem, eu acho que são concepções diferentes. Mas eu teria que estudar mais para fazer uma possível analogia ou não, beleza? Um exemplo muito comum é você dizer que não existe mulher trans. Você afirma que tal pessoa é um homem com adereço de mulher é passível de processo. É o que a gente estava explicando aí, né? Exatamente. Qual o caminho para conseguir reverter a situação? Temos que nos conscientizar, mas a partir daí, qual seria o caminho? Bom, respondendo essas duas perguntas, né? O homem comum pode acabar fazendo as vezes do homem incomum? Sim, pode. Justamente quando ele acredita nas teorias do homem incomum, certo? Quando ele começa a acreditar nisso, ele já está automaticamente entrando nesse mesmo caminho, né? Quando ele se sujeita a isso. E, bom, como que se faz para não se sujeitar a isso, que é a pergunta do meu caro Bruno aqui, é exatamente não só se conscientizar, mas começar a fazer alguma coisa, no sentido de estudar, no sentido de exercer bem sua profissão, no sentido de fazer tudo que está ao seu alcance, apoiar as pessoas que fazem boas iniciativas, e fazer tudo que está ao seu alcance, ser uma pessoa só, certo? Mas se cada pessoa fizer o seu... Parece um papo meio democracia, se cada pessoa fizer a sua parte, todo a sociedade vai ficar bem. Não, porra, não, nem sempre é assim, tá? Nem sempre é assim. Mas o sentido de que o fato de você amar, né, e ter fé nesse homem comum, viver como um homem comum, viver isso, né? Porque a força da verdade, ela atrai, ela tem essa capacidade. E de você passar isso para os outros, certo? Ao longo do tempo vai gerar transformação. E, evidentemente, você vai precisar ter
uma classe que substitua, vamos chamar de classe, tá? Estes homens incomuns, certo? É preciso que o homem comum cresça, né? A tal ponto de, tendo liberdade de atuação, esse homem comum seja cada vez mais descartado, certo? Isso é uma coisa essencial. Agora, o que fazer na prática exatamente? Bom, meu caro, você poderia bolar um curso sobre isso, cada pessoa vai dizer uma coisa, o Chesterton diz várias coisas. Quem sabe numa live a gente aborde sobre isso aí. Mas o ideal é, vamos usar um método de São José Maria Escrivá aqui, entendeu? Faz o que deves, está no que faz. Cumpre o teu dever. Cumprindo o teu dever, né? Faz-o o melhor possível, certo? O melhor possível. Ou seja, eu falo muito lá no meu perfil pessoal, rezar, estudar, trabalhar. Começa por aí. Vida de oração, vida de estudos, muito trabalho. Trabalho no sentido estrito do termo moderno, mas também trabalho no sentido de apostolado, certo? Vamos lá. Será que Chesterton apoiaria atualmente o Bolsonaro? Vocês adoram essas perguntas, né? Esse tipo de pergunta, assim. Depende do que seria apoiar, cara. É evidente. Bolsonaro não é um modelo de político para o Chesterton, mas eu acredito que contra o Haddad, provavelmente, ele votaria no Bolsonaro, entende? Porque era o Haddad. Mas se tivesse o Bolsonaro e o São Luís, rei da França, quem você acha que o Chesterton votaria, certo? Enfim, essas coisas. Esse tipo de pergunta de vocês, na verdade, não tem muito sentido, assim, né? Mas é bom pra dar risada. Não aguentei e comprei um livro de Chesterton na promoção de hoje. Dali, Rafael, isso aí, estamos em promoção, certo? Estamos em promoção. A campanha do Clube dos Negócios Estranhos continua aberta. Estamos com uma promoção do Padre Brown ali. E amanhã nós ainda vamos ter uma live com o Dr. Scott Randall Payne, certo? Um padre especialista em Chesterton, que vai fazer uma live conosco aí. Quem vai fazer a live não vai ser eu, certo? Não tem como fazer todas. Até é bom que a gente mostre o rosto da gurizada que tem um pouco de vergonha, às vezes, ou às vezes não tem tempo, então a gente tem que se organizar para que ele consiga ter tempo. Então amanhã nós vamos ter essa grande live aí, e a gente vai postar no feed depois ali para vocês, certo? Mas tá os livros ali até amanhã somente, beleza? Aproveitem, é só até amanhã a promoção. E o Padre Brown tá baratíssimo. Vamos lá. Mas muito obrigado, meu caro Rafael. De gente assim que o Brasil precisa, certo? Que não é porque compra os nossos livros. Pode comprar livro de outra editora, não tem problema nenhum. A gente gosta do nosso porque faz o nosso trabalho aumentar e ampliar cada vez mais. Quanto mais vocês comprarem nossos livros, mais livros nós vamos editar, caramba. Certo? Agora, tem uma questão aí. Que é, você está investindo na sua educação. Você está investindo. Entende? Isso já é querer um pouco se desvincular da tirania desses homens incomuns que estamos falando. Isso vai de encontro com a pergunta aqui. Cheguei atrasado, Júnior. Qual é o assunto objetivo do livro essencial de Chesterton? Então, meu caro Matheus, tu vai ter que olhar a live aí desde o início, né? E a live anterior também, o episódio 2. Hoje nós estamos no episódio 3. Semana que vem, episódio 4. Nós comentamos o primeiro artigo do essencial de Chesterton aqui, certo? Fiz, evidentemente, sempre um resumo, um contexto, uma análise que vai lhe ajudar na leitura, certo? Vou tentar tirar dúvidas, etc. Então a gente vai fazer isso toda semana. Semana que vem vamos para o capítulo 2. Aqui o Rafael está explicando para ele aí, beleza? Muito obrigado. Vocês se entendem aí, vocês são fera. Eu tenho procurado viver, mas confesso que não vejo muita possibilidade de levar esse tipo de conteúdo para outras pessoas. De toda forma, muito obrigado. Grande live. Meu caro Bruno, é isso aí. Muitas vezes não consegue levar, né, de uma forma assim, organizada, fazendo um curso, dando live, aula, né, sobre isso, etc. Porém, se você fizer do seu modo bem feito, né, com a vivência do testemunho, com o apoio, né, moral, financeiro, etc., para alguma pessoa que faça isso, com a oração, caramba. A oração é muito importante, né? Rezar pelas pessoas que estão fazendo isso, certo? Isso também é ajudar. Inclusive, às vezes, Deus muda a história do mundo inteiro por causa da oração de uma freira, entende? Por causa de um homem escondido no meio do campo rezando, certo? E muda a história. O próprio Papa São Pio X é isso, era um homem, era um camponês, que
Deus foi fazendo até se tornar um grande papa, um dos maiores do século passado. Um papa contemporâneo da época do Chesterton. Vamos lá. Só para distrair mesmo, meu cara, é isso aí. O box clássico de Chesterton, volta logo. Volta logo. Cliente fiel, meu caro, pois é, tem que estar ligado. Fiquem ligados aí, se inscrevam na nossa newsletter lá e aí vocês vão ter sempre, vão estar sempre recebendo as novidades, certo? Os boxes clássicos voltam. Só não posso garantir se é em junho, se é em julho, mas até agosto eu prometo que eles voltam, certo? Porque é isso que o pessoal lá da editora, eu não digo o pessoal lá da editora, é nós também, mas cada um tem seu trabalho aqui, tem o meio de campo, tem a defesa, tem o ataque, nós vamos lá. Que horas vai ser a live amanhã? Meu caro, se eu não me engano, é às 9 horas. Mas deixa eu dar uma conferida aqui já. Eu já te digo aqui. Certo? Porque hoje eu fiz tanto story, tanta coisa não dá. Quero iniciar um estudo sobre Chesterton. O que você indica? Indico que você veja a live que eu fiz com o Guilherme Freire no desafio. Tá? A live #3 com o Guilherme Freire. Como estudar Chesterton. Veja no nosso feed ali. Ali a gente tratou só sobre isso, especificamente sobre isso aí, certo? A live amanhã, desculpe, não é 21 não, é 19h30 a live amanhã. 19h30 com Scott Randall Payne, que é um autor, inclusive, que pode ajudar muito a obra dele para iniciar o estudo de Chesterton. Horário 19h30. Caiu na internet, mas eu escutei, foi muito bom. Isso aí, meu cara, que bom que voltou. Isso aí, todo mundo comprando... Júnior, a leitura de Chesterton não é tão simples, mas importante suas lives. Obrigado, minha cara. Inclusive, é por isso que nós estamos comentando isso aqui, esse livro aqui, para que vocês consigam compreender melhor a obra e se torne simples para vocês. Mas às vezes não é simples para mim também. Chesterton é um autor que nos desafia, é muito bom. O Essencial de Chesterton está na promoção da livraria. Cristina, eu não me lembro se está, mas tem uma promoção do combo do Clube dos Negócios Estranhos. Vá no nosso Stories ali e você vai ver uma arrasta para cima, que tem como você adquirir o combo, que eu acredito que está num valor promocional. Não é o valor promocional das primeiras 24 horas, mas é um valor promocional, certo? Ó, o Agnon botou aqui, ele vai fazer a live amanhã, 19h30. É isso aí, meu caro, isso aí, exatamente. Eu dei uma olhada aqui, porque hoje eu tô com a cabeça a mil, mas caramba, eu vou olhar a live. Inclusive eu tava olhando a live com o professor Antônio Anguetti, que vale a pena vocês olharem depois, tá lá no nosso canal no YouTube. Depois eu preciso colocar uma rasta para cima para vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube. Nós também vamos começar a fazer lives por lá. Júnior, sei que a sociedade tem seus cursos, mas o curso de Chesterton do Padre Paulo Ricardo é muito bom para quem quer ler, ele me ajudou muito a ortodoxia. Isso aí, Matheus. A gente, caramba, como é que não vamos indicar o Padre Paulo Ricardo, certo? Indicação máxima aí. Bom firme. Sempre aparece a oportunidade de refutar alguém, exato, escutei a live, muito bom. E aqui outros comentários, análise foi muito boa, instigou. 21,50 tá assim, viu? Tá em promoção o Essencial de Chesterton. Caramba, vocês não tem desculpa. Adquiram lá o Essencial de Chesterton e... Buenas, com essa eu me despeço, meus amigos. Foi um prazer imenso, a live vai ficar salva aqui. Se vocês gostaram, mandem para seus amigos, que nós vamos toda semana, então, analisar um conteúdo sobre Chesterton, certo? E que consigamos, então, sermos homens comuns, beleza? Entrar dentro dessa filosofia que também nos leva a uma espiritualidade, certo? A simplicidade é uma virtude muito importante, muitíssimo importante para a conquista de outras virtudes, né? E ela se baseia muito na humildade. A humildade, ela é o chão de todas as virtudes, certo? E a humildade é o perfeito reconhecimento de quem você é, do tamanho que você tem, que é ínfimo, e do tamanho que Deus tem, né? E do que está ao seu redor, do valor e as coisas ao seu redor. E aí você se torna humilde, né? E quando você começa a ser muito soberbo, Deus lhe manda, então, humilhações para que você cada vez mais se coloque no seu lugar. E ele fez isso com todos os santos, né? Então, basicamente, essa simplicidade consiste, né, na vivência dessa filosofia do homem comum. Muitas vezes, muitíssimas vezes. Porém, não é só isso, tá? Ali, ó, qual é o artigo da semana que vem? Semana que nós voltaremos, leremos esse artigo aqui, os 3 tipos de homem, certo? Será a nossa leitura, o nosso tema. E foi, então, um grande prazer estar aqui com vocês. Não esqueçam de comentar se vocês gostaram da live. Depois ela vai cair no GTV, vocês comentem. Gostei, manda para outras pessoas, etc, etc. Porque isso ajuda a gente, né, a aumentar engajamento.
E por que é importante isso? Porque você sabe que o Instagram, né, o Zuckerberg dá uma cortadinha em quem defende a vida, defende a família, defende a liberdade, defende o homem aberto à religião verdadeira, etc. Tudo isso, certo? Tudo isso. Beleza? Isso aí, meus amigos. 3 tipos de homem. Esse é o nosso artigo. Você é muito humilde, não aprendeu com Chesterton? Não, meu caro. Eu, perto de Chesterton, sou um poço de soberba. Eu já sou soberbo por natureza. Perto de Chesterton, meu caro. Meu Deus do céu. Chesterton, se você quer aprender a virtude da humildade, é Chesterton a pessoa. Inclusive, vou fazer um vídeo sobre isso aí lá no canal do YouTube. Nós vamos começar a subir vários vídeos lá. Faz parte das novidades que a gente tem pra vocês. Por hora, aproveitem a promoção na livraria. Fiquem ligados na live de amanhã às 19h30 com o grande Dr. Scott Randall Payne. E sigam-nos e comentem aqui a live. Beleza? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Leiam Chesterton. Até segunda-feira que vem. E a gente se fala numa próxima. Valeu!